Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, grandioso, maravilhoso, poderoso, Deus onipotente. Oh, meu Pai, como o Senhor é demais. Meu Pai, como é bom saber aprender cada dia mais contigo, Senhor, com a tua palavra. Oh, meu Deus grandioso. Meu Pai, me ajuda para que eu nunca, meu Pai, eu não venha depender de outras pessoas para fazerem aquilo que realmente eu tenho que me posicionar diante do Senhor, meu Pai. Senhor, coisas que muitas vezes, meu Pai, a gente relaxa, a gente dá brecha, a gente permite que o engano entre no nosso coração. A gente age de maneira frouxa com o Senhor, meu Pai. A gente não se posiciona verdadeiramente como deveria. Meu Deus, eu não quero viver um evangelho como viveu o povo judeu, como viveu os israelitas, Senhor, onde dependiam de que alguém buscasse ao Senhor para vir falar para eles o que o Senhor queria, meu Pai. Eu não quero esse tipo de evangelho, Senhor. Meu Pai, eu quero ouvir tua voz todos os dias. Eu quero sentir tua presença todos os dias. Eu quero ter o Senhor ao meu lado todos os dias, Senhor. Em todo instante, em tudo que eu faço. Meu Pai, em nome de Jesus, muito tempo é perdido, Senhor. Muito tempo é perdido. Nas igrejas que nós vemos hoje, porque os líderes vão buscar ao Senhor e o povo fica esperando o líder vir trazer aquilo que o Senhor tem para eles. Meu Pai, em nome de Jesus, que igreja que é essa? Que ministério que é esse, meu Pai? Em que um povo depende de um culto, depende de uma adoração dentro de um culto para poder buscar o Senhor, meu Pai. Não quero essa vida para mim, em nome de Jesus. Eu quero todos os dias estar com o Senhor, a todo momento estar com o Senhor. Eu quero sim, meu Pai, nos cultos, manifestar o poder do Senhor na minha vida, à minha volta. Eu quero, em todos os lugares que eu for, meu Pai, estar tão cheio da Tua presença, cheio do Teu conhecimento da palavra, do entendimento da Tua palavra, meu Pai. Que eu não seja enganado e seduzido pelas mentiras do inferno, pelo aquilo que os filhos das trevas pregam constantemente nas televisões, nas redes sociais, nos rádios, nos outdoors, nos panfletos. Meu Pai, eu não quero, meu Pai, ser enganado por essas mentiras que eles pregam, dizendo que a nossa prosperidade depende de alguém que governe, que a gente só vai ser próspero se alguém que governar lá for alguém que faça alguma coisa. Isso é mentira do inferno. A nossa prosperidade vem do Senhor. Aqueles que governam podem sim contribuir para que nós possamos ter uma vida muito melhor, colocando as tuas leis em prática, colocando a tua palavra em prática, derrubando e destruindo, meu Pai, tudo aquilo que são obras do inferno. Sim, os governantes podem sim, meu Pai, contribuir para que o teu reino avance. Mas não é deles que nós dependemos para ser prósperos. Não é deles que nós dependemos para ter os nossos ganhos diários, semanais, mensais. Não é do nosso patrão que nós dependemos para prosperar. Porque se nós temos o teu Santo Espírito, se nós tivermos a tua presença, se nós tivermos a tua palavra no nosso coração e na nossa mente, em qualquer lugar que nós formos, o Senhor agirá com mão poderosa. O Senhor fará com que as portas se abrem, porque o Senhor é Deus. O povo de Israel era escravo no Egito porque não queria se sujeitar ao Senhor. O povo de Israel ficou subjugado a uma nação que adora deuses criados, porque não quis se posicionar diante do Senhor. Porque eles confiaram que a prosperidade deles vinha de alguém que governasse sobre eles. E o Senhor, na sua misericórdia, permitiu que alguém governasse sobre eles, que foi o teu servo Moisés. Servo fiel, idôneo.
Mas infelizmente, mesmo assim, meu Pai, eles não quiseram se posicionar diante do Senhor, ficaram na dependência de Moisés e daqueles que lideravam. Depois eles foram levados para o deserto, Senhor, e lá o Senhor prosperou eles. Lá o Senhor abençoou eles, lá o Senhor alimentou eles. Lá o Senhor permitiu que o sol e o frio do deserto não consumisse a vida deles, protegendo eles. Agora eu te pergunto, Senhor, como é que pode uma pessoa acreditar que o que ela precisa pode vir de qualquer uma pessoa que não seja do Senhor ou qualquer coisa criada que não seja do Senhor? São demônios. São espíritos malignos, mentirosos, enganadores, que faz as pessoas acreditarem que elas precisam de alguma coisa para viver algo do Senhor. Precisa de algo material. Precisa de alguém para prosperar. Precisa da palavra de alguém para prosperar. Quando elas têm acesso ao Senhor através do seu Filho Jesus Cristo e podem ouvir diretamente a tua voz, o teu Espírito Santo falando com elas e guiando elas. Meu Pai, só não vive o que o Senhor tem para a vida deles aqueles que não querem. Aqueles que pegam o seu dia e consagram para tudo quanto é coisa menos para o Senhor. Mas todos aqueles que consagram o seu dia ao Senhor, meu Pai, viverão grandes bênçãos, viverão grandes vitórias, viverão grandes maravilhas e sinais na sua vida, porque quem garante não sou eu, é o Senhor quem garante isso. Ah, meu Pai, se as pessoas soubessem da tua existência, se as pessoas soubessem de que o Senhor é Deus mesmo e que existe e está vivo, não é um Deus morto que eles adoram. Sim, um Deus como esse que eles adoram, um Deus criado, Deus morto, Deus que não existe. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, enquanto eu viver, Senhor, nunca valorizar as coisas que o Senhor me dá, mais do que o Senhor. Saber suportar a provação da perca de qualquer coisa que eu venha a perder debaixo da tua direção e debaixo da tua permissão, porque quando o Senhor permite que a gente viva algo, meu Pai, a nossa parte é apenas concordar. A nossa parte é nos posicionar. A nossa parte é nos fortalecer no Senhor para passar por esse período de prova, esse período de dificuldade. Porque depois que nós formos provados, se nós formos aprovados pelo Senhor, nós recebemos muito mais do que aquilo que foi nos tirado, Senhor. Porque o Senhor é Deus, é o Criador dos céus e da terra. Por isso, nunca permita que eu venda a minha alma para qualquer coisa em troca de ter coisas. Nunca, Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Os meus pensamentos pertencem ao Senhor. Os meus sentimentos pertencem ao Senhor. A minha vida inteira pertence ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, toda a riqueza, todo o bem que o Senhor vier a me dar e que o Senhor já me deu, me ensine sempre a ser disciplinado, a ter domínio e a entender que não me pertence, que é teu, que eu apenas cuido daquilo que o Senhor me deu. E que se eu cuidar bem, se eu administrar bem, se eu gerenciar bem, o Senhor vai me fazer ter mais abundância. O Senhor vai me fazer ter muito mais do que aquilo que eu pessoalmente conseguiria com os meus esforços e com a minha força. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a entender que quando o Senhor nos tirou do mundo, quando o Senhor nos trouxe para te adorar, quando o Senhor nos deu tudo o que o Senhor nos deu, foi com propósito, foi com objetivo. Tem um motivo para o Senhor nos dar tudo o que o Senhor nos dá. E nada mais é do que poder oferecer isso que o Senhor nos dá para o teu reino crescer e avançar cada dia mais, porque assim o Senhor continuará nos abençoando, nos dando mais e sempre aumentando a nossa sementeira. Meu Pai, em nome de Jesus, sempre me ensine a ter um coração voluntário para o Senhor. Há um coração que não depende das pessoas pedirem, meu Pai. Que não depende do Senhor pedir, mas que eu sempre esteja disposto a oferecer para o teu reino tudo aquilo que eu tenho. A oferecer, meu Pai, de coração sincero, com um sentimento verdadeiro, para o teu reino, para a tua obra, para a tua palavra avançar cada dia mais, para vidas serem salvas,
que eu possa oferecer, meu Pai, em nome de Jesus, com vontade, com amor, com zelo, com voluntariedade. Em nome de Jesus, meu Pai, que tudo aquilo que o Senhor venha me dar não se torne na minha vida um engodo, um laço, um roubo. Que eu venha passar a valorizar essas coisas mais que o Senhor, em nome de Jesus. Nunca, nunca. Limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa a minha vida, Senhor. Eu quero ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida sempre, eternamente. Porque tudo o que eu preciso, o Senhor me dará. Por colocar o Senhor em primeiro lugar, adorar o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas me são acrescentadas pelo Senhor. Porque o Senhor é Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor, meu Pai. Eu quero agradecer o Senhor por tudo que o Senhor já fez. E por tudo ainda que o Senhor vai fazer, com certeza, eu tenho a certeza de que vai fazer. E em nome de Jesus, eu quero estar sempre alinhado com o teu propósito, com a tua vontade, com tudo aquilo que o Senhor quer para a minha vida, Senhor. Guia-me, guia-me, guia-me. Todo dia, a todo instante, todo momento, em todo lugar que eu for, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de Êxodo 37 de 40 dias. Abra sua Bíblia no capítulo 37 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 37. E diz ali: Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos no lado, 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura de largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado.
e de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro e a sua coberta e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Em nome de Jesus. Conforme nós podemos ver aqui no capítulo 37, foram 3 processos para que realmente a voz do Senhor, ao ser liberada, se cumprisse. Correto? Primeiro processo, Deus se manifestou para Moisés. Moisés recebeu de Deus aquilo que Deus revelou para ele. Depois Moisés passou para o povo aquilo que o povo precisava fazer. E o povo, então, pôs em prática. Agora vamos compreender isso. Por que eu estou falando isso? Imagine o seguinte: o tempo que Deus precisou revelar para Moisés tudo aquilo que ele tinha que revelar, o tempo que Moisés precisou passar para o povo, e depois o tempo que o povo precisou para pôr em prática tudo aquilo que Deus havia revelado para Moisés. Não sei se você percebeu que esses processos poderiam ter sido diminuídos. Não haveria necessidade de Deus passar para Moisés e Moisés passar para o povo pôr em prática. Deus poderia muito bem passar diretamente para o povo tudo aquilo que ele queria que fosse feito, sem que Moisés precisasse intermediar entre eles. Por quê? Porque se isso fosse feito, com certeza o tempo para a realização do projeto, o tempo para a realização daquilo que Deus colocou como propósito para o povo de fazer, seria menor. Concorda comigo? É como se numa empresa, de repente, eu preciso falar com alguém, para esse alguém falar com outro, para esse falar com outro e falar com outro, para que o processo fosse realizado. Então, todos esses intermediários fazem com que o tempo gasto para que seja realizado aquilo que foi proposto seja aumentado. Fora que há também uma perda na comunicação devido ao quem está passando e aquele que está recebendo a informação, porque ele não está recebendo diretamente daquele que passou a informação. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque Deus, ele só vai se comunicar com você, ele só vai falar com você através de outras pessoas. Isso é, ele vai levantar alguém que serve a ele para comunicar você, alguém vivo. Preste muita atenção nisso. O Espírito Santo já está me chamando a atenção aqui. Alguém vivo, não é alguém morto. É isso mesmo, Deus não vai chamar alguém morto para falar com você que está vivo. Isso são demônios, são espíritos imundos. Toda vez que você quer se comunicar com Deus através de alguém que já morreu, ainda que na sua mente, aí na sua memória, você tenha guardado essa pessoa, são demônios, são espíritos imundos que estão falando com você. Então Deus levanta alguém vivo para falar com você somente quando você não se posiciona diante de Deus para que ele fale diretamente com você. Então hoje nós vemos no Brasil, vou pegar só o Brasil, não vou pegar nem as outras nações. Hoje nós vemos um Brasil fraco espiritualmente, debilitado espiritualmente, sem nenhum tipo de autoridade espiritual na vida deles. Ao contrário, o que realmente nós vemos no Brasil é uma introdução de uma cultura de adoração a deuses criados. Por que foi introduzido e se infiltrou esse tipo de adoração de deuses criados, que na realidade são influenciados por espíritos malignos, por demônios, pelo próprio Satanás, porque o Satanás não quer que você adore o próprio Criador. Satanás não quer que você conheça o próprio Criador.
Então ele faz de tudo para que você sempre se comunique com ele através de algum intermediário, quer seja demoníaco ou então seres humanos. Então vamos entender bem aqui. O povo não recebeu a informação diretamente de Deus porque eles não se posicionaram na sua vida, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de sentir as coisas de Deus, eles não se posicionaram diante de Deus. Então Deus permitiu, por causa da dureza de coração deles, por causa da rebeldia deles, por causa da obstinação deles, Deus permitiu que alguém passasse informação para eles. Mais uma vez eu volto a repetir. Por causa disso, o povo deixou de receber diretamente de Deus as primícias, aquilo que era o melhor da parte de Deus, e teve que receber de alguma pessoa. A mesma coisa nós vemos nos dias atuais e até em alguns dias aí que você for ver atrás, ou meses, anos atrás. Esse modelo de igreja, esse modelo de adoração, onde as pessoas têm que ir até alguém para falar com Deus. É um modelo que você perde tempo, você não recebe, você não tem acesso ao que Deus tem para a tua vida na plenitude. Isso só vai acontecer quando você não se posiciona diante de Deus. É por isso que existem religiões hoje que se aproveitam da falta de posicionamento de algumas pessoas, da falta de realmente interesse de conhecer o Pai delas, que criou elas, o Criador delas. Algumas religiões tiram proveito disso, sabem que as pessoas não querem buscar a Deus e se apresentam diante dos outros como se ele fosse enviado de Deus. E as pessoas aceitam isso porque estão conformadas, porque estão acomodadas espiritualmente. Elas estão paralisadas ao invés de buscar a Deus. E os líderes das igrejas, não falo que são todos, é claro, eles gostam disso. Porque eles conseguem tirar proveito da vida das pessoas que não têm posicionamento diante de Deus, porque é mais fácil manipular alguém que não conhece aquilo que você está falando. Concorda comigo? Não é mais fácil você enganar alguém que não sabe o que você está falando e você ainda confia? Você confia numa pessoa que ela está falando algo que você não conhece, não sabe nada daquilo, e você confia nessa pessoa, você é mais fácil de ser manipulado. Porém, quando você conhece, você tem contato com o teu Criador, você busca o teu Criador através da leitura da palavra, através de oração, através de jejum, através do compartilhar a palavra e através do praticar a palavra de Deus, você pega facilmente as mentiras que são ensinadas nas religiões. Os enganos que são passados para a vida das pessoas e até para a sua. Então veja bem, há um perigo muito grande quando você se coloca diante de Deus relaxadamente, permitindo que outra pessoa faça o que você tem que fazer. Você vai perder grandes coisas da parte de Deus. O povo aqui, por aceitar esse tipo de adoração, onde Moisés buscava a Deus, e Moisés trouxesse aquilo que Deus tinha que fazer ou falar para eles, e eles executavam, o povo perdeu muitas coisas diante de Deus. Porque não tem coisa pior do que você não querer conhecer o teu Criador, não querer andar com o teu Criador. Então entenda muito bem, Deus, por causa que ele é amor, Deus é amor, ele sempre vai tentar de alguma maneira te alertar, abrir os teus olhos, te fazer entender a importância de buscar a ele. Ele vai fazer de todas as maneiras para que você possa buscar a ele e se comunicar com ele diretamente, sem intermediários. Porém, muitas vezes, por causa da falta de posicionamento tua e de um desejo real de querer buscar ao teu Criador, Deus permite que outras pessoas acabem trazendo informações para você. E você tem acesso a algumas coisas que você tem por não buscar. Você não consegue acesso porque você não busca, então Deus permite que outras pessoas busquem e transmitam para você aquilo que Deus queria dizer, ou falar, ou fazer, que você fizesse. Só que veja bem, Deus na Bíblia, se você for ler a Bíblia, você vai perceber que Deus levantou sempre profetas, reis,
governadores, líderes, nações levantou para tentar fazer com que o povo se voltasse para ele e buscasse a ele e vivesse todas as bênçãos que Deus tem para a vida deles. Porém, em contrapartida, embora Deus fizesse todas essas coisas para tentar avisar as pessoas que há essa necessidade de você ter uma comunhão com teu Criador, para que ele te trate, para que ele te liberte, para que ele te trabalhe no teu interior, trabalhe na tua mente, te liberte das coisas que te dominam, daquilo que te escraviza. Embora Deus envie pessoas e use outras coisas para tentar te alcançar, para tentar te avisar e te alertar essa importância de ter comunhão com Ele, há também o trabalhar do lado das trevas. Há um trabalhar incessante por parte do inimigo de Deus, dos demônios, de Satanás e dos filhos das trevas, que são aqueles que lucram e até ganham com a tua ignorância, com a tua falta de conhecimento, com a tua falta de buscar a Deus. Eles conseguem manipular você para que você continue praticando coisas que desagradam a Deus e não tenha acesso àquilo que Deus tem reservado para a tua vida, ao mesmo tempo em que eles roubam o que é teu. Espiritualmente falando, eles se apoderam, se apropriam de algo que é teu, que pertence a você, porque você não está posicionado diante de Deus, eles conseguem te enganar, te ludibriar e te fazer acreditar que o que você está vivendo é o que Deus tem para você. Você está entendendo? A necessidade e a importância de você ter essa comunhão com o teu Criador, de você buscar o teu Criador, porque quando você começar a se posicionar diante do teu Criador, aquele que te fez, ele vai abrir os teus olhos, ele vai começar a te lapidar, ele vai começar a te mostrar na tua vida o que é que está trazendo roubo na tua vida e está te enganando e te ludibriando e tirando aquilo que é teu. Porém, os demônios, Satanás e também os filhos das trevas, aqueles que se alimentam do pecado, gostam de viver no pecado e não se importam com isso, eles têm um interesse real de que você não participe da glória de Deus, de que você não busque a Deus. Porque uma vez que você fizer isso, você vai se encher da glória de Deus. Você vai se encher do Espírito Santo de Deus e Deus vai começar a ajustar a tua vida para que viva de acordo com a vontade dele e você vai começar a refletir a glória de Deus. E para as trevas, isso não é bom. Ele perde terreno. Por que ele perde terreno? Porque toda vez que você se posiciona diante do teu Criador com verdadeiro posicionamento, não estou falando de você brincar de religião, de você frequentar um culto, de você ficar lá na tua igreja, às vezes ajoelhado, balbuciando, falando coisas para Deus, mas depois que você sai da tua igreja, você vai viver tua vida e fazer o que você quer. Eu estou falando de você assumir um compromisso de estar com teu Deus o dia inteiro, de pensar nele, pensar na sua palavra, meditar na sua palavra, nas coisas que você faz, se estão em harmonia ou não com as coisas de Deus. Enfim, tudo na tua vida, no teu dia a dia, esse posicionamento teu vai fazer com que o inimigo, que está em posse daquilo que é teu, seja obrigado a te devolver e te restituir o que te foi roubado. E para isso para eles não é vantagem. Você entende que não é vantagem? Para o diabo, para os demônios e para os espíritos imundos, não é vantagem você buscar a Deus. É vantagem você continuar não buscando a Deus e acreditar que está buscando, porque para eles continuam te enganando. Você está entendendo? Por exemplo, você finge que está buscando a Deus, pega um pouquinho do teu tempo aí durante o dia, finge que está adorando a Ele e buscando a Ele. Porém, você não leva a Deus para o teu trabalho, não leva a Deus para a faculdade, você não chama a Deus para participar de tua vida em todas as áreas que você está vivendo. Você simplesmente vai lá, faz uma oraçãozinha, vai num culto de vez em quando e olha lá e diz que está adorando a Deus. Para o diabo isso é bom. Para Satanás isso é bom. Por quê? Porque você está se enganando, se iludindo e pensando que está servindo a Deus. E está adorando a deuses criados. Porque você criou o seu próprio Deus. Ou a tua religião criou um Deus aonde você vive a vida afastada dele todo dia. E afastado. Você está compreendendo o que significa o teu posicionamento diante de Deus? Significa restituição. Significa restauração.
E também significa vida eterna. Porque quando você se posiciona diante de Deus, você começa a entender o que Deus quer de você e vive em função disso, fazendo com que as trevas saiam de você. Fazendo com que aquilo que é a mentira do diabo saia da tua vida. E você não mais participa do reino do diabo, do reino das trevas, do reino dos filhos das trevas. Você começa a participar do reino de Deus. Então entenda aqui o que estava acontecendo aqui com o povo, quando Deus pediu para que eles fizessem todas essas tarefas aqui, que eles realizassem todas estas coisas aqui. Na realidade, Deus estava preparando o povo para se santificar diante dele, para adorar a ele, para buscar a ele, para serem a nação que Deus tinha planejado para a vida deles. Deus tinha escrito uma vida para eles, como nação e individualmente, que ia fazer com que o nome de Deus fosse glorificado entre todas as outras nações que adoram deuses criados. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Deus, quando pediu para os israelitas, o povo, lembra, Deus não é israelita. Deus não é hebreu. Deus não é judeu. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele pegou uma nação para nos servir de exemplo. Mas ele não tem nacionalidade. Deus é o Criador de todas as nações. Ele não é judeu, ele não é grego, ele não é romano, ele não é brasileiro, ele não é americano, ele não é australiano, ele não é europeu, ele não é asiático, ele não é africano. Enfim, Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, o que Deus tinha como plano para o povo de Israel, citado aqui, conforme nós podemos ver, era que eles pudessem adorar a Deus, buscar a Deus e Deus começar a trabalhar na vida deles para que eles se tornassem uma nação que refletisse a glória de Deus para todas as outras nações vizinhas e fossem envergonhados os deuses deles que não são Deus, que são criados, deuses criados. Porque não tem como você provar que um Deus existe de uma religião sem que algo impossível, algo que somente Deus pode fazer, se manifeste na vida dessas pessoas. Tanto dos que creem no Deus Criador, como daqueles que creem em deuses criados. É fácil perceber quando uma pessoa adora a Deus criado. Ela criou o seu próprio Deus, ou a sua religião, o seu líder criou um Deus lá para ela adorar. Ou até mesmo o diabo criou um Deus para que eles adorem. É fácil perceber. Quando está diante de uma situação que precisa de uma intervenção divina, esses religiosos, esses líderes de religião, dão desculpas. Eles não vivem milagres. Aí o que eles fazem? Levantam pessoas para fazer coisas que Deus tem que fazer. Que somente Deus pode fazer. Vem uma enfermidade na tua vida, você simplesmente não acredita que Deus pode te curar, pode te tirar essa enfermidade. Então a religião que cria deuses vem e te oferece uma proposta de uma pessoa que pode te curar através da medicina. Através de um plano de saúde. Através de remédios. Por quê? Porque você não quis se posicionar diante de Deus, então eles tiram proveito de você e da tua incredulidade para introduzir falsas promessas que não cumprem com aquilo que eles prometem. E se você aceita isso como normal e vai concordando com isso, eles vão se infiltrando cada vez mais e introduzindo mais coisas que não são de Deus e são humanas, com falsas promessas, e você acaba acreditando que realmente é isso que você tem que viver. E Deus não queria isso para o povo dele. Deus não quer isso para o povo dele da nossa época também. Deus quer que você conheça a verdade e a verdade te liberta. Que verdade, Ronaldo? A verdade, quando você tiver comunhão com ele, o que ele é capaz de fazer na tua vida através dele. E Deus é tão misericordioso, é tão amoroso, que mesmo o povo sendo cabeça dura, rebelde, obstinado, Deus permitiu que Moisés fosse aquele que representasse a Deus diante deles.
Mas volta a repetir, toda vez que você aceita viver afastado de Deus e que alguém vá buscar a Deus por você, ou represente Deus para você, você está abrindo mão do que Deus tem para a tua vida no modo pleno. Tudo aquilo que Deus tem na plenitude para te oferecer, você não participará. Você vai viver, usando termos aqui, né, humanos, uma vida de crente meia boca. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem, tudo que Deus deu aqui para o povo de Israel não foi algo simplesmente sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, sem nenhum motivo, ou simplesmente para que eles pudessem fazer algo incrível. Não. Deus estava com o foco e enxergando que tipo de nação que eles iam se tornar se eles se sujeitassem a Deus e aceitassem o Criador como seu único Senhor. Até mesmo Moisés deixando de ser Senhor deles. Se eles aceitassem essa proposta de Deus, hoje o povo de Israel, os judeus, não passariam pelo que eles passaram e viveram o que eles viveram. Viveriam o que eles viveram. É algo muito sério a adoração a Deus. É algo muito sério aquilo que você faz para Deus. Se você não tiver plena certeza de que você está fazendo para aquele que te criou e você está fazendo para um Deus criado, pode ter certeza que você vai colher os frutos dessa adoração que não é para o Deus criador. Porém, se você realmente se fortalecer e buscar, e não deixar enganar, mas ir buscar realmente naquele que te criou, e adorar Ele como Ele está te pedindo, se esforçando e buscando Ele sendo forte, corajoso, se esforçando mesmo, pagando o preço que tem que ser pago, pode ter certeza que Deus vai te fazer alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque Ele vai trabalhando em você, Ele vai trabalhando na tua vida. Uma outra coisa que me chama muita atenção aqui no que nós lemos foi uma palavra que foi usada diversas vezes aqui: ouro. Ouro. Foi ouro para tudo quanto é lado. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o Deus que você adora, se não é o Deus criador, ele te faz acreditar que você precisa das coisas para ter algo, para ser alguém. Que as coisas é que te dão poder. Ter coisas é o que vai te dar poder. Por quê? Porque ele é um Deus criado. E o Deus criado não pode te dar poder. Ele simplesmente te dá coisas e te faz acreditar que essas coisas podem te dar poder. Por exemplo, quantas vezes você vê pessoas que têm uma casa mais bonita e eles acham que eles são melhores do que aqueles que não têm? Quantas vezes você vê pessoas com carros mais caros e eles acham que são alguma coisa por causa do carro que ele tem? Quantas vezes você vê pessoas que têm dinheiro no banco, está sobrando a sua vida financeira, e eles acham que eles são mais felizes porque têm essas coisas? Por quê? Porque foi ensinado para eles, já desde criança na escola, que ter essas coisas é um sinal de que Deus está com eles. Isso é, o diabo ele consegue seduzir as pessoas para acreditar que o fato de você ter coisas é uma prova evidente de que Deus está contigo. E Deus está querendo dizer para você que ter coisas ou não ter coisas não é um sinal de que Ele está com você. O povo aqui estava cheio de ouro. Tinha ouro para dar e vender. Usavam ouro em tudo quanto é lugar aqui, conforme nós podemos ver. Até os apagadores eram de ouro. Utensílios, bacia, eram de ouro. Então, para você ter uma ideia do que eu quero te dizer e aonde que eu quero chegar aqui nessa meditação que nós estamos fazendo, quando nós estamos meditando nisso. Cuidado, cuidado com esse sentimento maligno de que se você tiver alguma coisa,
é uma prova de que Deus está contigo. Porque eu já vi muitas pessoas serem enganadas e roubadas em suas vidas por acreditar que o fato de ela terem essas coisas, Deus estava com ela. Pessoas que conquistaram uma vida financeira melhor e aí se apoiaram nessa vida financeira, criaram o seu alicerce espiritual nessa vida financeira, como se ela fosse a sustentação da sua vida espiritual diante de Deus, e foram servir a Deus e fazer aquilo que eles queriam para Deus só porque eles tinham uma vida financeira melhor, confiando nessa vida financeira. E se depararam com demônios, com espíritos imundos, com resistências espirituais, onde ele não tinha autoridade na vida dele, e hoje estão catando lixo na rua. E hoje estão escravos do dinheiro. Seus cultos são sobre dinheiro. Suas ministrações são sobre dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. É igual uma pessoa também que acha que porque ela tem saúde, Deus está com ela. Se ela está doente, Deus não está com ela. Quando você tem esse tipo de sentimento em que você ter coisas é um sinal de que Deus está com você, o que acontece? Você não está pronto para passar pelo deserto. Porque o segredo de passar pelo deserto em vitória é você não depositar a sua confiança nas coisas que você tem ou que você vive. É você depositar a tua confiança de que o Deus que te criou é que pode te dar essas coisas. Aí o que acontece? Você pode ser lançado no deserto, você pode perder tudo, você pode ficar doente, você pode realmente passar por uma situação financeira desesperadora. Por você estar com teu alicerce naquele que te criou e não nestas coisas, você continua dando frutos no Senhor. Você continua sendo usado por Deus mesmo passando por esses desertos. E após a provação passar, após o deserto passar, a situação difícil, impossível na tua vida que você está enfrentando passar, por causa da tua fidelidade, porque você se apegou a Deus que te criou e não às coisas, Deus vem e te restitui não só o que você tinha, mas muito além daquilo que você tinha. Então, o que eu quero chamar a tua atenção sobre aqui quando eles falam muito sobre ouro? Quando Deus pediu para o povo dar o ouro que eles haviam recebido do próprio Deus através de um sentimento que os povos dos egípcios fizeram para os israelitas, o povo do Egito pegou e deu ouro, todos os objetos preciosos que eles tinham lá para que eles fossem embora logo. Atitude errada, né, de uma pessoa que realmente não conhece a Deus. Porque quando Deus está agindo na terra, a primeira atitude que você tem que fazer é buscar a Deus e se posicionar diante de Deus para que você participe do que Deus está fazendo. Porém, os egípcios não. O que eles fizeram, os egípcios? Eles queriam que o povo fosse embora de perto deles, saísse de perto deles. Olha que pensamento demoníaco. Um pensamento de alguém que quer servir a Deus e adorar a Deus, ele fala, o que eu preciso fazer para que esse Deus seja o meu Deus? Esse é o posicionamento de alguém que ama a Deus, que adora a Deus. Ele não age de uma maneira realmente totalmente contrária. E aí o que aconteceu? Os egípcios preferiram pagar para os israelitas para ir embora. Olha que pensamento demoníaco. E os israelitas foram embora, então foram embora com todo o despojo deles, é claro, aceitaram, não são besta, não são bobo. Porém, o que aconteceu? Se o povo colocasse o seu coração nesses elementos que foram dados para eles, o ouro, material precioso, que era o ouro, eles não teriam entregue para a casa do Senhor. Eles teriam retido. Eles teriam ficado para eles. Agora, é claro, eu não sei se os israelitas fizeram isso porque eles foram escravos e eles não entendiam o valor do ouro, o quanto custava um ouro, ou porque realmente eles tinham um coração voluntário.
Mas como a palavra de Deus mesmo diz, para pedir para as pessoas que tinham um espírito voluntário. Então, eu prefiro crer que eles deram voluntariamente. Eles deram voluntariamente. Porém, dentro deles, eu não sei se eles compreendiam o que eles estavam oferecendo para Deus ali naquele momento. Por que você está falando isso, Ronaldo? Pelo simples fato que hoje, nos nossos dias, nós passamos por situações semelhantes. Nós passamos por situações onde Deus nos entrega algo, Deus nos dá algo precioso, algo valioso do ponto de vista humano. Porém, para Deus, o valor está no teu sentimento por aquilo. E Deus nos dá algo muito precioso e valioso, e o que nós fazemos? Retemos. Nós temos medo de perder quando nós oferecemos para Deus. Não estou falando para a igreja, para a religião, para ministérios. É louvável você doar coisas para as igrejas achando que você está doando para Deus. Não tem problema, faça isso se realmente você quer. Mas eu estou falando aqui de doar diretamente para o próprio Deus. Você assumiu um compromisso de perguntar para Deus o que é que Ele quer de você. Qual é a tua oferta para Ele? O que você vai fazer com o teu dízimo todos os meses, ou quando você ganha semanalmente, diariamente, eu não sei. Senhor, o que eu faço com o meu dízimo? O que eu faço com a minha oferta, Senhor? E Deus te pedir e falar com você, você não reter, você não segurar por medo, achando que Deus não tem mais para te dar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que Deus, quando te chama para adorar a Ele, quando Deus te chama para servir a Ele, Deus, quando te chama para participar do reino dEle, Deus quer abrir os tesouros dos céus dEle para você. Deus quer te abençoar de uma maneira tão grande. Deus quer te dar coisas que você nunca teve, quer fazer na tua vida coisas que nunca fez, que você nunca viveu. Mas se você se corromper por essas coisas, se perder por causa dessas coisas, você não vai experimentar o que Deus tem de melhor. Mas se você não se corromper e não colocar o seu coração nessas coisas, mas permanecer firme com o teu coração no Senhor que te deu as coisas, naquele que te formou, aquele que te criou, e você assumir um compromisso com você mesmo no teu interior de falar, Senhor, essas coisas para mim nunca serão mais importantes que o Senhor na minha vida. Nunca serão mais importantes que o Senhor na minha vida. Quando você assumir esse compromisso com Deus, não estou falando com igreja, com religião, líderes de ministérios, com o teu próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, você vai viver bênçãos, milagres que você nem imagina. Deus vai te dar uma prova concreta do que é viver em fidelidade. É algo pessoal, só você vai entender. Só você vai entender o que Deus fez por causa da tua fidelidade. Porque Deus, Ele nos prova. Deus, Ele nos coloca em situações para provar-nos, para que nós saibamos o que temos dentro de nós verdadeiramente. Porque é fácil. É muito fácil você abrir a boca e dizer que vai ser fiel a Deus. É muito fácil você dizer que vai consagrar a Deus tudo o que você tem, da boca para fora. É muito fácil você dizer que vai obedecer a Deus em tudo o que Ele te pedir para fazer. Mas a verdadeira intenção do teu coração e motivação do teu coração vem quando em uma situação em que você é colocado para ser provado, você então faz aquilo que você falou.
Você alinha as tuas palavras com as tuas ações. Você entra em concordância com aquilo que você prega, que você fala, que você acredita em Deus. Porque hoje nós ouvimos muitas pessoas dizerem que acreditam em Deus. Eu sou evangélico. Eu creio em Deus. Porém, quando vem a enfermidade na vida deles, eles primeiro vão buscar a quem? Aonde eles vão buscar a cura deles? Aonde realmente eles vão se posicionar para buscar a sua cura? Na fé ou no homem? Então, falar que você acredita em Deus não é o mesmo que viver o que você acredita em Deus. Você precisa começar a viver o que você fala, o que você crê, o que você diz que crê, né? Quantas pessoas hoje, quando estão passando por lutas financeiras, qual é a primeira coisa que ela faz? Vai procurar emprego. Vai procurar um trabalho. Isso é uma demonstração de fé em Deus? Quando, na verdade, a primeira coisa que ele deveria fazer é se posicionar diante de Deus para que Deus oriente ele e o guie para que ele possa ir diante daquilo que Deus tem preparado para ele. Deus, ele percebe, ele olha esses mínimos detalhes. Deus, ele está atento às suas palavras e às suas ações para ver se estão em concordância. E você não sabe como ele se alegra quando você fala algo e age em concordância com aquilo que você fala. Quando você fala que acredita nos milagres de Jesus, e quando você vem a doença, você vai buscar a cura em Jesus. Você vai buscar a cura no teu Criador. Você não se conforma em ter que depender do ser humano ou de um plano de saúde para ter cura. Não é questão de você ir no médico ou não ir no médico, não estou falando isso, preste atenção. A questão não é se você vai no médico ou não vai no médico, se você tem plano de saúde, se você não tem plano de saúde, se você paga para eles ou não paga, se você é curado ou não é curado, se você compra remédio ou não compra remédio. A questão é aonde está a tua fé? Aonde está? Porque quanto mais você abrir mão do exercício da tua fé, quanto mais você abre mão do exercício da tua fé, mais a incredulidade vai entrando no teu coração e na tua mente. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para exercitar a sua fé. Deus te chamou para quando você prosperar financeiramente, você olhar para a tua prosperidade e você entender que ela não é nada. Ela não é importante para você. Mas o que é importante foi a experiência que você teve na tua vida com o teu Deus que te criou para ter essa prosperidade. Foi com os processos que Deus fez você passar e você, em fidelidade a Deus, passou por esses processos e Deus te aprovou e aí você tomou posse da prosperidade. Quando o teu coração está bem firmado no Deus que te criou, a prosperidade não te rouba, o dinheiro não te rouba, os bens materiais não te roubam, não te tiram da presença de Deus, porque eles não são e nunca serão mais importantes do que o teu Deus. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós dizemos que acreditamos, falamos que cremos no Senhor, no nosso Deus que nos criou, mas as nossas atitudes não correspondem àquilo que nós falamos. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando oportunidade para que o inimigo se aproveite, para que o inimigo entre e traga situações mais difíceis. Porque ele simplesmente olha e fala: cadê o que você disse? Você não falou isso. E agora as suas atitudes estão sendo isso? Não estão. São contrárias.
Você precisa entender que Deus, Ele quer trabalhar na tua vida de tal maneira para que te tira dessa escravidão das trevas, dessas mentiras que são pregadas nos meios de comunicação a respeito do que você realmente precisa acreditar que eles pregam. Que eles pregam para você coisas humanas e que você tem que acreditar nessas coisas humanas para poder viver algo. Eles fazem com que você coloque a sua fé, coloque a sua confiança, coloque a sua credulidade nas coisas naturais para viver coisas sobrenaturais e você nunca vai conseguir viver o sobrenatural de Deus dessa maneira. Para viver o sobrenatural de Deus, você precisa passar por algo impossível e colocar, exercitar a tua fé em Deus para fazer o impossível. Porque as pessoas estão olhando, elas estão vendo você. É fácil você gravar um áudio na internet. É fácil você gravar um culto na internet, pregando para as pessoas que elas vão prosperar, que o espírito de miséria vai sair da vida delas, que elas vão ganhar dinheiro, que elas vão ter emprego, que elas vão ter cargos. É fácil pregar para elas quando você está dependendo do que elas te dão. É fácil você pregar para elas prosperarem e terem coisas quando você está dependendo do que elas vão te dar quando prosperarem. Mas eu quero ver você pregar que elas vão prosperar e ter coisas e você não depender dos recursos delas para prosperar. Mas depender da mão poderosa do teu Deus para te prosperar. A fé, ela é algo que precisa ser exercida. Ela tem que ser exercida. Se você não exercitar a sua fé, você está vivendo o evangelho de mentira. Você precisa focar em áreas na tua vida onde você não está usando a fé. Onde você não está usando a fé que Deus, o teu Criador, te deu para viver. Quanto menos você usar a tua fé e exercitar ela, mais você se torna escravo da incredulidade. Mais você se torna escravo de pessoas manipuladoras. Mas quando você resolve exercitar a sua fé, você resolve pôr em prática aquilo que você está querendo realmente crer em Deus, que você está buscando em Deus, que você está falando de Deus e você se coloca e fala: Deus, pode mandar aprovação, que eu vou me manter fiel nisso que eu estou falando. Quando você se posiciona dessa maneira, Deus te liberta da incredulidade que o mundo está vivendo. Hoje o mundo está tão superficial. É um mundo tão superficial que hoje é fácil se dizer que é crente. É fácil dizer que você acredita em Deus. É fácil dizer que você é evangélico. É fácil dizer que você tem uma religião. Mas quando vem a provação, aí vem a situação impossível para que haja da maneira que você está dizendo que crê, e você não age, você está negando a sua fé. Diariamente nós passamos por situações onde a nossa fé é provada. Você precisa se autoavaliar. Você precisa se autoanalisar. Aonde é que você está pisando na bola no que se refere à tua fé em Deus? O que Deus tem reservado para você em matéria de fé, de realização, de poder que Ele quer derramar na sua vida, é algo que você nem imagina. Mas sem você exercitar a tua fé, se você ficar andando na incredulidade, se você ficar andando assim à beira de Deus, só à beira dele, não quiser entrar realmente na presença do Senhor de verdade, está disposto a passar pelas situações que Deus quer que você passe para a mão poderosa dele, agir e atuar. Você não murmurar, não reclamar, não trocar de Deus, mas você permanecer firme no Deus que te criou. Quando você tiver esse posicionamento, Deus vai começar a fazer coisas na tua vida que você nem imagina. Deus vai te diferenciar das outras pessoas. Tudo aquilo que Deus te deu não pode ser mais importante do que o que Deus
é na tua vida e representa. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Faça isso. E você vai ver como a tua vida vai começar a tomar um rumo guiado pelo próprio Deus para viver o que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, é debaixo do reino de Deus que você vai poder sair dessa escravidão que o mundo vive. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, grandioso, maravilhoso, poderoso, Deus onipotente. Oh, meu Pai, como o Senhor é demais. Meu Pai, como é bom saber aprender cada dia mais contigo, Senhor, com a tua palavra. Oh, meu Deus grandioso. Meu Pai, me ajuda para que eu nunca, meu Pai, eu não venha depender de outras pessoas para fazerem aquilo que realmente eu tenho que me posicionar diante do Senhor, meu Pai. Senhor, coisas que muitas vezes, meu Pai, a gente relaxa, a gente dá brecha, a gente permite que o engano entre no nosso coração. A gente age de maneira frouxa com o Senhor, meu Pai. A gente não se posiciona verdadeiramente como deveria. Meu Deus, eu não quero viver um evangelho como viveu o povo judeu, como viveu os israelitas, Senhor, onde dependiam de que alguém buscasse ao Senhor para vir falar para eles o que o Senhor queria, meu Pai. Eu não quero esse tipo de evangelho, Senhor. Meu Pai, eu quero ouvir tua voz todos os dias. Eu quero sentir tua presença todos os dias. Eu quero ter o Senhor ao meu lado todos os dias, Senhor. Em todo instante, em tudo que eu faço. Meu Pai, em nome de Jesus, muito tempo é perdido, Senhor. Muito tempo é perdido. Nas igrejas que nós vemos hoje, porque os líderes vão buscar ao Senhor e o povo fica esperando o líder vir trazer aquilo que o Senhor tem para eles. Meu Pai, em nome de Jesus, que igreja que é essa? Que ministério que é esse, meu Pai? Em que um povo depende de um culto, depende de uma adoração dentro de um culto para poder buscar o Senhor, meu Pai. Não quero essa vida para mim em nome de Jesus. Eu quero todos os dias estar com o Senhor, a todo momento estar com o Senhor. Eu quero sim, meu Pai, nos cultos, manifestar o poder do Senhor na minha vida, à minha volta. Eu quero, em todos os lugares que eu for, meu Pai, estar tão cheio da Tua presença, cheio do Teu conhecimento da palavra, do entendimento da Tua palavra, meu Pai. Que eu não seja enganado e seduzido pelas mentiras do inferno, pelo aquilo que os filhos das trevas pregam constantemente nas televisões, nas redes sociais, nos rádios, nos outdoors, nos panfletos. Meu Pai, eu não quero, meu Pai, ser enganado por essas mentiras que eles pregam, dizendo que a nossa prosperidade depende de alguém que governe, que a gente só vai ser próspero se alguém que governar lá for alguém que faça alguma coisa. Isso é mentira do inferno. A nossa prosperidade vem do Senhor. Aqueles que governam podem sim contribuir para que nós possamos ter uma vida muito melhor, colocando as tuas leis em prática, colocando a tua palavra em prática, derrubando e destruindo, meu Pai, tudo aquilo que são obras do inferno. Sim, os governantes podem sim, meu Pai, contribuir para que o teu reino avance. Mas não é deles que nós dependemos para ser prósperos. Não é deles que nós dependemos para ter os nossos ganhos diários, semanais, mensais. Não é do nosso patrão que nós dependemos para prosperar. Porque se nós temos o teu Santo Espírito, se nós tivermos a tua presença, se nós tivermos a tua palavra no nosso coração e na nossa mente, em qualquer lugar que nós formos, o Senhor agirá com mão poderosa. O Senhor fará com que as portas se abrem, porque o Senhor é Deus. O povo de Israel era escravo no Egito porque não queria se sujeitar ao Senhor. O povo de Israel ficou subjugado a uma nação que adora deuses criados.
porque não quis se posicionar diante do Senhor, meu Pai. Porque eles confiaram que a prosperidade deles vinha de alguém que governasse sobre eles. E o Senhor, na sua misericórdia, permitiu que alguém governasse sobre eles, que foi o teu servo Moisés, servo fiel, idôneo. Mas, infelizmente, mesmo assim, meu Pai, eles não quiseram se posicionar diante do Senhor, ficaram na dependência de Moisés e daqueles que lideravam. Depois eles foram levados para o deserto, Senhor, e lá o Senhor prosperou eles. Lá o Senhor abençoou eles, lá o Senhor alimentou eles. Lá o Senhor permitiu que o sol e o frio do deserto não consumisse a vida deles, protegendo eles. Agora eu te pergunto, Senhor, como é que pode uma pessoa acreditar que o que ela precisa pode vir de qualquer uma pessoa que não seja do Senhor ou qualquer coisa criada que não seja do Senhor? São demônios. São espíritos malignos, mentirosos, enganadores, que faz as pessoas acreditarem que elas precisam de alguma coisa para viver algo do Senhor. Precisa de algo material. Precisa de alguém para prosperar. Precisa da palavra de alguém para prosperar. Quando elas têm acesso ao Senhor através do seu Filho Jesus Cristo e podem ouvir diretamente a tua voz, o teu Espírito Santo falando com elas e guiando elas. Meu Pai, só não vive o que o Senhor tem para a vida deles aqueles que não querem. Aqueles que pegam o seu dia e consagram para tudo quanto é coisa menos para o Senhor. Mas todos aqueles que consagram o seu dia ao Senhor, meu Pai, viverão grandes bênçãos, viverão grandes vitórias, viverão grandes maravilhas e sinais na sua vida, porque quem garante não sou eu, é o Senhor quem garante isso. Ah, meu Pai, se as pessoas soubessem da tua existência, se as pessoas soubessem de que o Senhor é Deus mesmo e que existe e está vivo, não é um Deus morto que eles adoram. Sim, um Deus como esse que eles adoram, um Deus criado, Deus morto, Deus que não existe. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero, enquanto eu viver, Senhor, nunca valorizar as coisas que o Senhor me dá, mais do que o Senhor. Saber suportar a provação da perca de qualquer coisa que eu venha a perder debaixo da tua direção e debaixo da tua permissão, porque quando o Senhor permite que a gente viva algo, meu Pai, a nossa parte é apenas concordar. A nossa parte é nos posicionar. A nossa parte é nos fortalecer no Senhor para passar por esse período de prova, esse período de dificuldade. Porque depois que nós formos provados, se nós formos aprovados pelo Senhor, nós recebemos muito mais do que aquilo que foi nos tirado, Senhor. Porque o Senhor é Deus, é o Criador dos céus e da terra. Por isso, nunca permita que eu venda minha alma para qualquer coisa em troca de ter coisas. Nunca, Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Os meus pensamentos pertencem ao Senhor. Os meus sentimentos pertencem ao Senhor. A minha vida inteira pertence ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, toda a riqueza, todo o bem que o Senhor vier a me dar e que o Senhor já me deu, me ensine sempre a ser disciplinado, a ter domínio e a entender que não me pertence, que é teu, que eu apenas cuido daquilo que o Senhor me deu. E que se eu cuidar bem, se eu administrar bem, se eu gerenciar bem, o Senhor vai me fazer ter mais abundância. O Senhor vai me fazer ter muito mais do que aquilo que eu pessoalmente conseguiria com os meus esforços e com a minha força. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a entender que quando o Senhor nos tirou do mundo, quando o Senhor nos trouxe para te adorar, quando o Senhor nos deu tudo o que o Senhor nos deu, foi com propósito, foi com objetivo. Tem um motivo para o Senhor nos dar tudo o que o Senhor nos dá. E nada mais é do que poder oferecer isso que o Senhor nos dá para o teu reino crescer e avançar cada dia mais, porque assim o Senhor continuará nos abençoando, nos dando mais e sempre aumentando a nossa sementeira. Meu Pai, em nome de Jesus,
Sempre me ensine a ter um coração voluntário para o Senhor. A um coração que não depende das pessoas pedirem, meu Pai. Que não depende do Senhor pedir, mas que eu sempre esteja disposto a oferecer para o Teu reino tudo aquilo que eu tenho. A oferecer, meu Pai, de coração sincero, com um sentimento verdadeiro, para o Teu reino, para a Tua obra, para a Tua palavra avançar cada dia mais, para vidas serem salvas. Que eu possa oferecer, meu Pai, em nome de Jesus, com vontade, com amor, com zelo, com voluntariedade. Em nome de Jesus, meu Pai, que tudo aquilo que o Senhor venha me dar não se torne na minha vida um engodo, um laço, um roubo. Que eu venha passar a valorizar essas coisas mais que o Senhor, em nome de Jesus. Nunca, nunca. Limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa a minha vida, Senhor. Eu quero ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida sempre, eternamente. Porque tudo o que eu preciso, o Senhor me dará. Por colocar o Senhor em primeiro lugar, adorar o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas me são acrescentadas pelo Senhor. Porque o Senhor é Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor, meu Pai. Eu quero agradecer o Senhor por tudo que o Senhor já fez. E por tudo ainda que o Senhor vai fazer, com certeza, eu tenho a certeza de que vai fazer. E em nome de Jesus, eu quero estar sempre alinhado com o teu propósito, com a tua vontade, com tudo aquilo que o Senhor quer para a minha vida, Senhor. Guia-me, guia-me, guia-me. Todo dia, a todo instante, todo momento, em todo lugar que eu for, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.